nós estamos aqui, ó. Abre as portas para um espírito de violência. Nós temos falado muito sobre isso, sobre essa questão a respeito do pecado. Quando você peca, abre-se portas para coisas erradas, abre-se portas para coisas ruins na sua vida. Isso acaba atrapalhando seu coração, atrapalhando sua alma, ok? E cada dia nós temos prosseguido. Isso aqui eu já falei umas 4 aulas atrás. E hoje, nessa sexta-feira, eu quero trabalhar sobre outras coisas. Olha quanta coisa aqui que nós já aprendemos, que nós já colocamos aqui para vocês e que vai servir de opinião para que você possa decidir. Falamos sobre o não se cale, falamos por que calamos, e aí eu dei já 3 motivos, lembram? Eu dei 3 motivos. Primeiro motivo, vergonha. Por que as pessoas não falam o que estão passando, o que estão atravessando por causa da vergonha? Segunda coisa, que é sobre o medo das consequências. As pessoas falam, poxa, se eu falar isso, se eu comentar isto, vão saber e vão descobrir minha vida, a verdade, e aí eu posso me dar mal, posso ser demitido, posso perder meu filho, posso perder meu emprego, posso perder minha esposa, posso perder meu marido. Então, por medo, a pessoa muitas vezes ela não faz a sua confissão e não abre o coração. Terceiro, falsa crença de que calados não seremos descobertos. Então, ontem eu falei bastante sobre isso. Vocês lembram que nós falamos bastante sobre isso? Que às vezes a pessoa coloca na cabeça o seguinte: eu caladinho, ninguém vai descobrir. Mas descobre, né? Com o tempo as coisas vão agravando. Tudo que não melhora, piora. E isso é complicado, ok? E aí, nós vimos que através da pessoa ficar calada não vai resolver. Hoje eu quero falar sobre isso aqui, ó. O 4º ponto. Pensamento de que não há ninguém fiel para me ouvir. Então vamos lá, vamos aprender algo interessante aqui, que vai fazer com que a nossa vida seja fortalecida. O 4º ponto, por que eu não falo, por que eu fico calado, é porque eu acho que ninguém que vai me ouvir é fiel. É mais ou menos assim, a pessoa vai numa delegacia de polícia e vai fazer uma queixa-crime. E quando ela chega lá, mas todo delegado é bandido, esse pessoal não presta, você acha que eles vão investigar o meu caso? Não vou fazer queixa. Aí não faz a queixa. É aquela pessoa que chega numa igreja também, né? Eu vou conversar com o pastor. E se o pastor contar para todo mundo? E se o pastor falar para todo mundo? Eu não vou falar com o pastor. Até porque, será que ele também é certo? Né? Alguns chegam a comentar o seguinte: o pastor é comedor de arroz e feijão igual eu. Então, se eu falho, ele também falha. Por que eu vou conversar com ele? Aí se a pastora, a pastora é uma mulher como eu. Se eu falho, ela também falha. Para que eu vou falar com a pastora? Enfim, o 4º ponto, por que as pessoas ficam caladas, é porque elas acham que ninguém é fiel, que ninguém tem condições de ouvir. Afinal de contas, todos têm defeitos. Afinal de contas, todos falham. E isso é muito ruim, porque você começa a comparar as outras pessoas com você, com a sua história, com a sua vida, e aí você não se abre, e por não se abrir, você tem sérios problemas. Nós vamos repetir aqui o Salmo 32, porque é algo que está falando muito ao nosso coração, de abrir o nosso coração. O Salmo 32, o versículo 5, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre esse versículo que vai nos ajudar muito. Você que está aí nos comentários, coloque Salmo 32, versículo 5. Salmo 32, versículo 5. A pastora vai ler para nós este versículo. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Então, quando fala em confessar, vem disto. Quando você confessa, quando você realmente acredita no que está fazendo diante de Deus, a palavra de Deus diz que Deus perdoa o seu pecado, Deus perdoa a sua falha. Então, se você fizer uma retrospectiva da sua vida, todas as vezes que você se calou, você se atrapalhou. Todas as vezes que você se calou, você teve problemas.
Todas as vezes que você se calou, depois você disse, se eu soubesse, eu tinha falado. Se eu soubesse, eu tinha resolvido. Se eu soubesse, eu tinha tomado as devidas providências. Então é muito importante você ver isso e analisar o que Deus está falando para mim, para você. Você não pode ficar olhando para a esquerda ou tem que crer no milagre de Deus. Então, vou colocar aqui uma imagem para você ver. Muita gente vive assim, ó, vive de boca fechada. E quando você vive de boca fechada, você passa a ter problemas na sua vida, você passa a ter dificuldades na sua vida. Voltando aqui para mim, e a pastora vai ler para vocês o versículo aí no Salmo 32, que fala que enquanto me calei, os meus ossos apodreceram. E é muito importante você entender que Deus tem um trabalho. Qual é o trabalho de Deus para mim, para você, para nós? O que Ele faz em mim, em você e através de nós? Ele nos dá a condição de abrirmos o coração. Vamos ouvir esse versículo. Quando eu guardei silêncio... Qual o versículo que é? 3. Ah, o versículo 3. Salmo 32, versículo 3. Coloque aí nos comentários, por favor, ok? Quem estiver por aí, eu não sei quem está por aí, mas quem estiver por aí já escreve, bota o texto aí, porque é muito importante esse versículo 3. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos, e pelo meu bramido em todo dia. Olha, enquanto eu me calei, apodreceram ou envelheceram os meus ossos. O que significa os ossos? Os ossos significam a estrutura. Quando você tem uma estrutura e que você não está percebendo trabalhar, o mover da sua vida, você não entende. E aí você fala, mas poxa vida, por que eu estava tão forte e hoje estou tão fraco? Por causa da estrutura. Quando você não tem estrutura, certamente as coisas começam a ruir, começam a cair. É mais ou menos aquele ditado que as pessoas dizem, a casa caiu. Por que a casa caiu? Porque a areia. Então, se você quer ser fortalecido, você deve edificar a sua casa sobre a rocha. Eu queria que você colocasse também nos comentários Mateus capítulo 7, versículo 24, a pastora vai ler para nós. Eu queria que alguém que estivesse aí pudesse colocar o texto todo, ok? Mateus, capítulo 7, versículo 24. Hoje nós estamos falando a respeito de que quando você peca, você abre as portas, né, para que o mal venha entrar, para que a maldição venha entrar, para que as coisas ruins venham entrar, para que o espírito de violência venha entrar. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, olha aí, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Olha aí, a palavra de Deus está dizendo que quando você é uma pessoa que entende o trabalhar de Deus, você começa a colocar o seguinte, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Significa dizer que tem gente que ouve, mas não pratica. Você quer ver uma coisa? Quantas vezes aqui, nesse exato momento, nesse mesmo horário, 8h12 da noite, eu falei para você, através desse culto online, o seguinte, não temas. Ah, mas eu estou desesperado. Pois é, você não está ouvindo. Você tem que entender o seguinte, aquele que ouve e pratica. Eu vou comparar este ao homem que edificou a sua casa sobre o quê? A rocha. E o que acontece quando alguém edifica a sua casa sobre a rocha? Essa casa fica forte, fica firme, ela não cai, ela não é destruída, ela não perece. Então, nesta noite, a palavra que eu tenho para você é o seguinte, não peque. E se pecar, peça perdão a Deus. Por quê? Porque se você ficar calado, isso só vai piorar. Tudo que não melhora, piora. E isso vai abrir portas para um espírito de violência. Isso vai fazer com que muitas coisas na sua vida só piorem. Hoje eu quero profetizar sobre as suas finanças. Se você tem tido problemas financeiros, eu quero trabalhar essa questão com você hoje e eu quero orar por você. A pastora vai ler os nomes das pessoas que estão aqui conosco e nós vamos orar. E Deus vai fazer um milagre no nome de Jesus. Porque aquilo que ligarmos na terra será ligado nos céus. Aqui está aparecendo, né? Tem outras pessoas, mas é a irmã Jane. É só Jane. puxar assim o comentáriozinho. Vamos lá. Agora sim. A irmã Jane Amara,
o pastor Mário, Amém. a Cristiane Souza, dando boa noite. Amém. Cris, Deus abençoe uma Carmelita aí também. Amém. A irmã Isabel, a Rosana, nossa amiga Rosana. Amém. A Núbia, também conosco. Isso. Amém. Então vamos orar em cima disso. Olha o que nós estamos falando. Eu já estou nessa mensagem já há uns 10 dias. Cada dia estamos pegando um pedacinho dessa mensagem. Então hoje nós falamos que o pecado, ele abre portas para um espírito de violência. E seguindo na sequência, eu estou falando sobre por que as pessoas ficam caladas. Vamos reprisar? Vamos ver os 4 que eu já ensinei? Vamos lá. Por que calamos? Você que gosta de tirar foto, pode tirar foto aí, pode tirar um print, ok? Por que calamos? Primeira coisa, por causa de quê? Vergonha. Vergonha. Então, às vezes, a pessoa fica envergonhada. Segunda coisa que eu ensinei? Medo das consequências. Medo das consequências. Então, a pessoa tem um medo de falar, de abrir o coração. É a filha que não consegue falar com o pai e com a mãe. É o pai que não consegue falar com os filhos, né? Ah, mas vai pegar mal, eu vou ficar mal na fita. Isso é complicado. Terceira coisa que eu ensinei? Falsa crença de que calados não seremos descobertos. Então, é aquela velha história, eu não vou comentar. Você já viu aquela pessoa? Eu não quero falar sobre esse assunto. Eu não quero conversar sobre isso. Eu não estou afim. Isso dói muito, isso me machuca muito. E quanto mais você guarda isso, pior. E aí, a quarta coisa que eu ensinei hoje foi sobre o quê? O pensamento de que não há ninguém fiel para me ouvir. Então pronto, então eu quero em cima disso, nós vamos deixar uma palavra de Deus para você. Entenda bem o seguinte, Satanás sempre vai trabalhar essa hipótese de que não há ninguém fiel para ouvir você. Sabe aquela história tipo assim, será que vão guardar meu segredo? Será que vai adiantar eu falar com o pastor, com a pastora? Será que vai adiantar eu abrir meu coração para o meu patrão, para a minha patroa, para o meu chefe, para o meu superior? Afinal de contas, é uma pessoa como eu, é uma pessoa que não pode fazer nada por mim. Só que se tratando de um pastor e de uma pastora, que sim, tem os mesmos pecados que você, tem as mesmas falhas que você, tem os mesmos erros que você, mas tem uma unção que você não tem. Tem uma cobertura que você não tem. No livro de Hebreus, coloque aí nos comentários, Hebreus capítulo 13, versículo 17, e nós vamos orar em cima desse versículo. Olha o que diz a santa e maravilhosa palavra de Deus. Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Olha o que está dizendo a palavra de Deus, hein? E aqui eu vou colocar, já que a pastora leu os nomes aí, vou colocar aqui, ó, para a gente poder orar em cima daquilo que nós estamos falando. Essa palavra está dizendo que os pastores são aqueles que velam pelas nossas almas. São aqueles que cuidam das nossas almas, são aqueles que vão prestar conta pelas nossas almas. E isso é muito importante você entender, que você precisa compreender, que você precisa trabalhar esse seu coração para que Deus possa mudar a sua história. Então, aprenda isso. Ainda que você ache que não vale a pena falar com o pastor ou com a pastora, é muito importante. A sua dor é importante. Ainda que aparentemente eu não vá resolver, a pastora não vai resolver, mas Deus pode e quer resolver o seu problema. E Ele pode usar alguém para que possa abençoar a sua vida. Hoje nós tivemos, às 4 horas da tarde, vários pastores, né? Pastor Silas Malafaia, vários pastores